Capítulo 4 Teoria das manifestações físicas. Estando demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente, e foi o que tivemos, como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação, a qual estávamos longe de esperar. É uma prova evidente que sua teoria não era nossa opinião. Ora, este primeiro pensamento cada um poderia tê-lo, como nós quanto à teoria dos espíritos. Não cremos que jamais tenha vindo de ideia de alguém. Reconhece-se sem esforço como ela é superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pode ter sobre a matéria, que nos fatos da aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis pegar objetos e os transportar, era natural crer-se que o espírito se servia muito simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Mas então, nesse caso, qual a necessidade de ter um médium? O espírito não poderia agir sozinho? Isto porque o médium que pousa suas mãos o mais frequentemente em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo que não as pousa completamente, não pode evidentemente secundar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Tem alguma relação com o fluido etérico do qual conhecemos os efeitos? É seu elemento? Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. E foi dito que o fluido universal é a fonte da vida, é ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido não anima senão a matéria. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar uma espécie de estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera próprio para esse efeito. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços de certo modo solidificados? Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que os une à matéria. Esse laço que constitui o que chamais perispírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais.
Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. Nota: chamamos a atenção para esta primeira frase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta, e faz alusão ao nosso pensamento que esperava, com efeito, uma outra resposta, quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o espírito faz mover as mesas. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores estão sob suas ordens. Iguais, quase sempre, frequentemente, vêm por si mesmos. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero. Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda influência material. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo se tivessem disso vontade? Eles têm a força moral como os outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem os espíritos inferiores como fazeis com os carregadores? Nota: foi dito que a densidade do perispírito, se pode exprimir assim, varia segundo o estado dos mundos. Parece que varia também no mesmo mundo segundo os indivíduos. Nos espíritos avançados moralmente é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, se aproxima da matéria, e é o que faz com que esses espíritos de baixo estágio conservem por tempo tão longo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se estivessem ainda vivos, têm os mesmos desejos e, se poderá dizer, a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais próprios para as manifestações físicas. Pela mesma razão, um homem do mundo, habituado aos trabalhos de inteligência, cujo corpo é débil e delicado, não pode erguer um fardo pesado como um carregador. A matéria nele, de alguma sorte, é menos compacta, os órgãos menos resistentes e tem menos fluido nervoso. O perispírito sendo para o espírito o que o corpo é para o homem, e sua densidade estando em razão da inferioridade do espírito, supre nele a força muscular, quer dizer, lhe dá sobre os fluidos necessários às manifestações, uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós as pessoas delicadas, manda fazê-lo um espírito de ofício. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito toma nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por esse meio que age sobre a matéria inerte. É isso? Perfeitamente. Quer dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este que a ergue como o homem faz com um fardo. Quando a mesa se levanta, não é o espírito que levanta a sua força de braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. E qual o papel do médium nesse fenômeno? Já o disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do fim da ação, logo que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. E o espírito pode agir sem o concurso do médium? Pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem disso desconfiarem.
O espírito toma delas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário e é o que tem lugar sobretudo nos fenômenos espontâneos. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Ela não pensa mais do que um bastão com a qual fazeis um sinal inteligente, mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabeis, pois bem, que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Nota: muitas vezes serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. Qual é a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? Chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? Ela ajuda a força, mas não é sempre necessária, uma vez que o movimento pode ocorrer contra e malgrado essa vontade. E isso é uma prova de que há uma causa independente do médium. Nota: o contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente o é para dar o primeiro impulso, mas uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito e por que os médiums não têm a mesma força? Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode se operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Ocorre com essa força, como com os magnetizadores, ser maior ou menor. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, outras nas quais a combinação não se opera senão por um esforço de sua vontade. Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Nota: o magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entendem geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiums? Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiums no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Nota: essas pessoas seriam como sonâmbulos que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja o capítulo dos médiuns, a parte relativa aos médiuns sonâmbulos. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos ou fora dessa substância? Na substância e fora dela. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição.
Seu martelo é o fluido combinado posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Concebemos isso quando bate num corpo duro, mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, também como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como todos os outros ruídos. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para remover a mesa, entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não pareceria que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Essa pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele? Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações que somente vão vos dar uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e bem identifica com ela, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo as movimenta. Mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla que obedece à sua vontade se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que tereis dificuldades para compreender. E é que certos espíritos são tão poucos avançados e de tal modo materializados comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano, e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles sem que saibam como, e entretanto pela sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Nota: resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir, do mesmo modo que o gesto substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida então não parece permitida? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que, crendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza e por isso não ficam menos orgulhosos. Revelando sem cessar novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravitação? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobre homens que creem ser tão sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida, sabei, pois que ainda sois bem pequeninos. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo.
e no estado de erraticidade está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir dessa forma. Em certas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, por consequência de seu organismo, e isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos potentes. Não é também permanente o que explica a interminência da força. Para melhores esclarecimentos, citemos uma comparação. Quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer. Mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outro senão o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue, como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos pontos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. A ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre essa estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito que as mesas falantes, e pode-se dizer também as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre a multidão de fenômenos até agora sem solução? Que alegorias e efeitos misteriosos não explica? Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que seu fato existe, por mais contrário de todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre em lugar de ser por espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia. De tal sorte que se o espírito de Árago vivo tivesse apresentado essa lei, e teriam aceito de olhos fechados, mas dada pelo espírito de Árago morto, é uma utopia. E por que isso? Porque creem que, estando Árago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como essa objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo a abstração por um instante da teoria da animação factícia.
Quando se faz um vácuo sobre a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que se pesa sobre ela. Que se deixe entrar o ar e a campana se levanta com maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida, malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se fazem voltear sobre um jato de água. Por que, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam por isso derrogadas as leis da gravidade? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não conheceis. Muito bem, não negueis, pois, um fato porque não podeis explicá-lo. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Home produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres, e a fim de provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Faz um momento falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Viram-se, sob a influência de certos médiums, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa na realidade por si mesma, nem mais nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e não compreendendo que é o ar que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo que é o diabo. Dir-se-á talvez que, sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. Mas notai que, se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada à prova, sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queira levantá-lo. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado. Porque não se vê o suporte, seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular, do qual se viram muitos exemplos, de uma pessoa jovem, débil e
delicada, levantando com 2 dedos sem esforço e como uma pluma a um homem forte e robusto com o assento em que se estava. O que prova uma causa estranha à pessoa são as interminências da faculdade.